Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Viva a Voz Delas, um podcast criado para você, mulher, para compartilhar histórias de verdade, desafios, obstáculos, resultados que foram vencidos ou que não foram vencidos e trouxeram muitos aprendizados, mas nós sabemos que o dia a dia de uma mulher tem muitos desafios, tem muitas atividades, tem muitos ganhos, tem muitos aprendizados e a gente está aqui para contar mais histórias para você. Histórias que com certeza, de alguma forma, vão agregar na sua vida. E se você está buscando algo para se inspirar, se você quer conhecer outras mulheres, conversa com a gente aqui no podcast Viva a Voz Delas, compartilha com outras mulheres que vai fazer sentido para elas também a história que a gente trouxe aqui. E hoje eu estou aqui com duas convidadas muito queridas, mulheres que já conheço de longa data, há mais de 10 anos que já nos conhecemos, elas que têm uma história já no empreendedorismo, na maternidade, em tantas áreas, né? Passaram por tantas coisas e hoje a gente vai conhecer um pouquinho elas. Elas que são a Suzana Ler Sartori, seja muito bem-vinda, Suzana. Obrigada. E a Elisandra Bogo Girardi, seja muito bem-vinda. Obrigada. Para a gente começar a ter esse nosso bate-papo, eu vou querer conhecer um pouquinho da essência de vocês. Quero conhecer a origem de vocês. Suzana, vou começar com você. Conta para mim da onde você é natural, quem são os teus pais, teus irmãos e como foi a sua infância. Então, eu nasci em Chapecó. O nome da minha mãe é Jurema Ler e o nome do meu pai é Valdomiro Ler. A gente morava no interior de Coronel Freitas, chamada Linha Cairu. A minha infância foi uma infância muito tranquila. Minha mãe trabalhava na escola, meu pai era agricultor. Depois de um tempo ele não conseguiu mais trabalhar na lavoura, então ele começou a trabalhar como cabeleireiro. E a minha infância foi uma infância feliz. Eu falo assim, aquela infância de interior, aquela infância de brincar, aquela infância de comer coisa boa. Então, assim, eu lembro, a minha avó morava lá também, então, assim, só coisas boas eu lembro. Era uma infância raiz. Raiz. Sim. Comendo comida raiz. Comida raiz, com certeza. Não faltava nada, mas era uma vida simples, Suzana. Simples. Na verdade, assim, eu falo, a gente nunca nos faltou nada, né? A gente sempre teve, assim, o que comer, o pai e a mãe sempre trabalhando bastante, mas uma infância simples. Legal. Elisandra, e você? Então, eu sou natural de São Valentim, Rio Grande do Sul, nasci lá. Meus pais eram agricultores, moravam no interior lá de São Valentim, né? E minha mãe é Lourdes Esbardelotto Bogo, meu pai é Eurides Bogo, né? E o que eu lembro da minha infância eu lembro que a minha mãe ia muito na roça, sabe? Porque como morava no interior, tinha muitas coisas, né? Mandioca, coisas para tirar. E como eu era pequena, devia ter uns 5, 6 anos, eu acredito, ela me levava e deixava dentro de um cesto. Aqui é o meu recordo da minha infância, né? E também que eu me recordo meu nono, a gente chamava de nono, né? Me dando sempre bala, sempre coisas, né, doces e coisas que não hoje, né, não, a gente não dá para criança, né? E eles me enchiam eles colocavam açúcar no bico e me davam, assim, sabe, tudo manhas, né, que os avós davam. E que eu me lembre assim é mais isso, assim, sabe? Foi bem trabalhoso, assim, meus pais, né? Sempre trabalharam na roça, então, né? Sempre trabalhando, né? E depois
vieram, eu tinha uns 10 anos, vieram para Pinhalzinho, que vivem até hoje, né? Aí aqui em Pinhalzinho nasceu meu irmão, Rudinei Luiz Bogo, né? E vivem até agora aqui em Pinhalzinho. Meu irmão, então, foi morar para Guarapuava. Ele se formou professor, né? Daí ele está dando aula lá em Guarapuava. Era uma infância boa? Ou era uma infância difícil? Eu acredito que pelos meus pais, assim, pelo trabalho deles, porque eu lembro que a casa que eles tinham no interior chegou a pegar fogo. Daí eu tenho essa imagem, sabe, a casa pegando fogo. Você viu? Aham, eu vi. Então foi bem assim, umas partes ali bem difícil, né? Sofrido, né? Sempre trabalhando, né? A mãe sempre trabalhando, né? O pai também. E você acredita, Elisandra, que a infância que você teve forjou a mulher que você é hoje? Com certeza, me fez mais forte, né? A gente se torna mais forte, mais, né? Guerreira, assim, né? Não depender tanto dos outros, né? A se virar. A se virar. Uhum. Tanto Suzana. que eu comecei a trabalhar, tinha 12 anos, né? Super jovem. Hoje as crianças, os adolescentes não trabalham, podem. né? Não. Então, Muitos nem com 18. Então, se eu queria algum dinheiro, eu tinha que trabalhar. Sim. Tinha a festa de Santo Antônio ali, que sempre tinha, tem até hoje, né? Aí no domingo tinha festa. Eu dizia, pai, me dá uns troquinhos para mim ir na festa, né? Daí tinha que pedir, né, uns 5, 10 real para mim ir ali na festa, senão tu não ganhava, né? Hoje não é que nem hoje tu dá muito para os filhos, né? Naquela época lá a gente não ganhava. A gente ganhava roupa só no Natal. Eu lembro que a mãe fazia as bolachas, pintava as bolachas no Natal e chegava o Natal, era o dia de comprar roupa na loja. A única vez no ano. A única vez no ano que a gente ganhava roupa. E a gente ia para a loja e podia escolher o que eu queria, mas era no Natal, no final do ano, né? Então era só o que a gente... E senão a gente tinha que trabalhar para conseguir, né? E hoje já não É assim, outra realidade. É outra realidade. Suzana, você talvez passava na sua cabeça, quando você era jovem, adolescente, essa virada de vida tão diferente assim de como era quando você era criança, e hoje, como é a realidade hoje, a gente com acesso a tanta coisa para comer, para viajar, para roupa. Imagina, né? Roupa, eu preciso tem uma determinada ocasião, eu vou comprar uma roupa. Eu falo assim, nós acompanhamos uma mudança muito grande, tanto em tecnologia e em tudo, assim. Eu acho que a nossa geração é uma geração muito privilegiada e que sofreu muitas mudanças nesse meio tempo, né? Então a gente viu muita coisa acontecer. Eu lembro que desde que eu era muito pequena, eu queria sempre ser independente. Eu lembro que eu e a minha prima, a gente brincava que a gente tinha o nosso carro, que a gente trabalhava. Oh, que legal! Sempre. Eu lembro assim que a gente tinha um sonho de voltar na comunidade onde a gente morava, mas sendo independente, tipo, chegar com o nosso carro, chegar com as nossas, sabe? Então, assim, eu lembro que eu sempre tive esse sonho, assim, de ser independente, de ter o meu trabalho, de ter as minhas coisas. Não é assim, era um sonho e que, graças a Deus, a gente tornou realidade, né? Mas nesse meio tempo a gente sofreu muito. Passou Lutou por muita muito, coisa. Passou por muita coisa, muita coisa. Quem é a Suzana hoje? Hoje, a Suzana é uma mulher realizada. Ela é casada? Casada. Mãe. Eu esqueci antes de falar. Eu tenho uma irmã, então nós somos em 2 irmãs. A minha irmã é mais velha, Simone. E hoje a Suzana, então, é mãe de 2 filhos, o Arthur e o Fernando, que são as razões da minha vida. Casada, então, com o Antenor, né?
Trabalho na Nova. Você quer que eu já falo o que eu faço na Eu Nova? quero, pode contar. Então, a gente começou na Nova, que é uma indústria de móveis planejados, né? A gente começou lá do início mesmo, desde conhecer aonde a Nova nasceu, desde começar as primeiras coisas. E hoje, desde a época, eu já fazia o financeiro, ajudava na parte administrativa. Hoje, então, sim, eu estou mais na parte administrativa, ajudando um pouco na parte de recursos humanos, na parte da controladoria. Então, essa é a Suzana, que gosta também muito de ficar em casa, cuidar da casa, né? E quem é a Elisandra hoje? É também uma mulher que realizou, nunca que eu imaginei chegar ter uma casa que nem eu tenho hoje, né? Eu imaginava assim, um dia eu vou ter uma casa de 2 pisos, vou ter uma piscina, sabe? Tu cria memórias, Parecia né? algo tão distante que não é para mim. Eu olhava aquelas casas assim, eu disse, meu Deus, como que eu gostaria de ter uma casa assim, né? E olha só, então eu digo assim que eu realizei muitos sonhos, né? Até aqueles que a gente nem imaginou ter, né? Então a gente conseguiu, né? Mas também foi muito trabalhoso, muito sofrido, né? Assim, tal, né, que a gente tá hoje, né? A Elisandra é casada, Sou mãe. casada com o Sérgio Girardi, também sou mãe do Alex Girardi. Hoje ele não mora mais comigo, né? Já é casado. E trabalho na Nova também, né? Comecei também lá na frente, né? Atendendo telefone, né? Porque não tinha experiência, né? E depois fui passando, fui com a Suzana para o financeiro, para o RH, né? Ajudei muito no RH, né? A gente fazia um pouquinho de tudo lá, né? E hoje a gente está junto com a sua ali, auxiliando no financeiro, agora no marketing, né? No marketing interno da empresa, né? E estamos aí para que vir, para que precisar, a gente tá aí, né? E vale dizer que a Suzana e a Elisandra, elas são sócias na empresa, então se conhecem a longa data. E a gente conhece, né, muito da história, especialmente da Nova. Não tanto dos sócios, mas da Nova a gente conhece bastante. Parte da história da Nova é a história de vocês também. Mas hoje eu quero entender, vocês já têm filhos que já não moram mais em casa? A Suzana da mesma forma, né, Suzana? Quantos anos têm os meninos hoje, Suzana? O Fernando tem 19 e o Arthur tem 25. 25. E o seu filho tem? Vai fazer 30 agora. Vai fazer 30. A gente está falando de um tempo, quer dizer, eu tenho 38, né? Há 30 anos atrás, quando você foi mãe, há 25 anos, quando você foi mãe, o que vocês percebem, eu vou começar com você, Elisandra, qual era o maior desafio de ser mãe de uma criança pequena, de um recém-nascido naquela época? Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou nesse contexto? Eu, particularmente, foi para mim um aprendizado, né? Porque eu tinha 17 anos. Quando eu tive ele, eu completei 17, né? Então, eu não sabia nada, né? Então, eu era bem inexperiente. E eu devo muito à minha sogra, né? Que, me ajudou, assim, muito, sabe? A lidar, né, a fazer o que tinha que fazer com o nenê, né, recém-nascido, né, porque eu não sabia nada, 17 anos, imagina. Mas aí você pedia ajuda? Sim, pedi ajuda, ela, né, muitas vezes, ela que fazia tudo, né. Estava prontamente olhava, ali para ajudar. Sim, sempre ajudando, né, eu só olhava porque, né, não tinha prática, né, no dar banho, né, no trocar. Então, ela me ajudou muito nessa parte, né? E também aprendi muito, né? Assim, nova já, né? 17 anos, né? Na época você trabalhava fora também, Não, Elisandra? Não. Quando eu tive ele, não. Só depois ali de um ano eu comecei a trabalhar fora, mas até ali não. E aí você deixava ele com quem? Com a minha sogra.
Ela cuidava dele e você saía para trabalhar. E como foi esse processo para você ter que deixar ele para sair para trabalhar? Naquela época eu trabalhava só meio período, né? Então, daí era bem tranquilo, assim, né? Deixava ele, meio-dia eu ficava em casa, meio-dia ele ficava com ela, né? Daí era bem tranquilo. Assim. Foi se adaptando. Uhum. Suzana, como foi para você quando você se tornou mãe? Então, quando eu me tornei mãe... Não tem como não, né? Eu falo assim, que ouvindo a ele falar e sabendo de tudo que a gente já passou como mãe, e quando os filhos nascem, a virada, eu falo, é uma virada de jogo na vida da gente, né? Mas hoje, se eu pudesse, eu ficaria mais, eu curtiria mais, eu auxiliaria mais, entende? Porque quando o Arthur nasceu, eu lembro assim muito que, primeiro, que o Antenor quase nunca estava em casa, porque ele tinha 4 empregos. Então ele trabalhava muito, ele dava aula à noite, ele era vereador, ele trabalhava na outra empresa que ele trabalhava. Enfim, assim, eu tinha uma rede de apoio muito grande, mas mesmo assim você sente essa falta. O pai e a mãe moravam em Chapecó, eles vinham muito seguido. Mas a vida da mulher muda demais e a gente está sempre muito insegura quando tu tem um filho pequeno, né? Mas hoje, se eu pudesse, eu ficaria mais com eles em casa. E eles sabem disso, porque eu falo isso muito seguido para eles. E eu falo para mulheres que hoje têm crianças também, se pudessem ficar, que fiquem, que cuidem, porque eu larguei sempre nas mãos de Tata. Dos outros. Porque, na verdade, quando o Arthur nasceu, não existia nem creche, né? Então, a creche mesmo, ela veio depois disso. Que daí se tá na mão também das pessoas na creche e tal. Mas eu deixava em casa mesmo com Tata, direto. Então, hoje é uma coisa que eu me cobro e eu sei que eu preciso me curar disso, porque eu sempre dei o melhor. E a gente é mãe... A gente erra, mas sempre tentando acertar, né? E eles são maravilhosos. Tu nunca vai, tipo assim, eu quero errar. Não, tu sempre vai errar, mas tu tá tentando acertar. A tua intenção é a melhor. Sim, a tua intenção é a melhor. Mas eu acho que quem consegue, quem pode dedicar um pouco mais de tempo, enquanto as crianças são pequenas, de colo, sabe? Amamentar, curtir esses momentos. Isso tudo é a experiência que traz pra gente, né? Depois veio o Fernando, eu fiz a mesma coisa. Só cumpri ali o tempinho que dava e já comecei a trabalhar também. O Fernando nasceu... O Arthur, na verdade, tinha muitos problemas de alergia. Então, a lactose, um monte de coisa, né? Então, a gente foi tratando ele. O Fernando, então, problema de ouvido também, necessitou de cirurgia logo no início. Então, assim, necessitaram de cuidados também, né? A maternidade, ela é algo que ela traz muito aprendizado, né? Muito aprendizado. E hoje eu, com um filho de 6 anos, muito longe da experiência que vocês têm de maternidade e um bebê de 10 meses, né? Que é o meu Heitor e o meu Gabriel. Eu olho muito para eles nesse sentido de que o quanto a gente aprende com eles, o quanto nós, mulheres, somos abençoadas por poder ser mães e o quanto essa faculdade da vida chamada maternidade ensina para gente a literalmente dar valor para coisas que realmente importam. Eu tenho essa impressão. E aí eu vou pedir se vocês também têm essa sensação ou se é diferente para vocês. Mas para mim, antes da maternidade, o fato de se apegar a pequenas coisas do tipo não cumprir um horário, a panela tá fora do lugar. Então, pequenas coisas que eram incômodos, hoje já você vê que aquilo não tem importância. Então, eu costumo dizer que quanto mais bagunçada a casa, mais alegria tem ali. E tá tudo bem, as crianças vão dormir, a gente organiza para amanhã começar tudo de novo e que seja pelo máximo de dias que se repita dessa forma.
Então, como é para vocês hoje, né? A gente olhando para trás isso, ele olhando para o teu filho hoje, que já está aí um homem criado, morando sozinho, né? Saiu da casa dos pais já. Como você olha para ele com esses olhos de mãe? Eu vejo assim que ele evoluiu muito assim, né, por ele ser o que ele é hoje, né? E ter uma família agora, né, construindo uma família, né? E a gente fica grata, né, por ter criado um filho assim, né? Batalhador, né, sempre trabalhando, né, humilde, né? Então eu agradeço muito a Deus por isso. Que coisa boa. Suzana, você se recorda de qual foi um dos momentos, porque eu sei que são muitos, mas vamos pensar num, que tenha sido muito desafiador conciliar trabalho com maternidade? Às vezes o fato de você ter que estar nos 2 lugares ao mesmo tempo, por exemplo, o filho estava doente, mas você teve que trabalhar. Conta pra gente como foi esse momento e o que você fez para dar conta daquilo. Então, realmente mais nessa questão de doença mesmo, né? Aí ficou doente. Eu sempre tive muito medo de uma febre. A febre me assustava demais. E o Arthur tinha bem seguido, mas tinha que trabalhar, né? E uma vez ele ficou bem ruim mesmo, e teve que outras pessoas levar ele no hospital, e eu realmente não conseguia sair do trabalho, porque eu trabalhava em outra cidade, e eu só poderia sair à noite de lá, porque era uma indústria que fazia colchão, que fazia espuma, então tinha horários específicos para fazer, então fazia também de tardinha, à noite, e eu ficava. E quando eu cheguei, assim, no hospital, que ele tava, na verdade, com a minha cunhada daí, né? Ela que levou ele para o hospital. Não foi você, foi ela. Não foi, eu não consegui sair. Eu lembro, assim, que ele estava vermelho de febre, vermelho, assim, pegando fogo. E aí eu lembro que eu desabei, assim, chorei demais, porque até quanto que você, né, até quanto que você vai pagar para não estar ali no momento que o teu filho mais precisa, né? Então, são várias vezes que isso aconteceu, que eu não estava ali presente na hora em que eles precisavam ir para o hospital ou precisava de alguma coisa assim mais urgente. E você, Eli, lembra de algum episódio que foi difícil para você conciliar a maternidade e o trabalho? Acho que não, porque quando eu tive ele pequeno, eu trabalhei, que nem te disse, né? Só meio período, né? Então eu não trabalhei assim, que nem a Suzana, né? E a sogra sempre ali junto, sempre apoiando. Ali, cuidando, né? E tudo. Então, nesse lado foi mais tranquilo. São realidades, né? Muitas vezes não tão distantes, mas diferentes, né? Situações diferentes também. E o quanto é importante, né? A gente ter essa rede de apoio. Hoje, né? Se vocês pudessem repassar uma mensagem para outras mulheres que são mães, que são empreendedoras, quer dizer, muitas delas têm um sonho profissional, um sonho de uma carreira, um sonho de fazer uma faculdade, um sonho de vencer, ter sucesso profissional. E não que vencer seja só isso. Na verdade, é uma parte tão pequena, acho que depois que é mãe, a gente entende muito isso. Mas para essas mulheres, né, que estão buscando conciliar esse universo, o que vocês diriam para elas? Suzana? Eu vejo que hoje as mulheres estão bem mais preparadas, estão bem mais programando, entendeu? Hoje as mulheres programam o filho. Eu vou estudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e depois eu vou ter um filho. Ou eu vou ter um filho agora, vou priorizar meu filho agora para depois fazer o que eu quero fazer, entende? Eu percebo que as mulheres hoje estão bem mais organizadas nesse sentido. A gente engravidava, né? E tava ali. Tudo bem, tinha que enfrentar, né? Então... É o que você falou. A mulher empreendedora, mãe, batalhadora, ela tem que conciliar.
E ela dá um jeito de conciliar tudo, sabe? Porque quando tu faz com amor, quando tu coloca amor ali, tu consegue juntar tudo. E mais importante ainda, quando tu tem essa rede de apoio, por exemplo, eu tive minha sogra também, que me ajudou muito. Aí ele falou da sogra dela. A minha sogra, nossa, foi muito, a família do Antenor toda ali de Nova Erechim, então me auxiliaram muito. Então, assim, hoje, tem uma rede de apoio boa, não deixe de sonhar e realizar teu sonho, mas ao mesmo tempo tenha o tempo com o seu filho, né? Principalmente recém-nascido ou bebê, né? Mas é isso. E vamos lá. E eles dão força pra gente, entendeu? A partir do momento que você tem um filho, todos os teus sonhos, eles vão se tornar realidade. Porque você vai lutar para isso. Porque todo dia que você acorda, você pensa, eu tenho eles. Eu tenho alguém que me motiva para fazer isso e eu vou fazer da melhor forma possível. Às vezes você tá só o pó. Você mãe, você passa noites sem dormir, mas deu 6 horas, 7 horas da manhã, você tem que ir lá, bater o ponto, tem que trabalhar. Mas encontra a força da onde não tem. Os filhos te dão isso. Eles te dão a força e você arranca elas da onde você não tem. E outro dia eu estava falando com a minha mãe. Falei, meu Deus, mãe, eu sou tão preocupada com os piá. Olha, eles já são tão grandes, eles são homens e eu estou preocupada com eles. E ela me olhou e ela disse, tu é uma mulher, tu tem quase 50 e não tem um dia que eu não me preocupo com você. Entendeu? Então, filho é para eternidade, filho é para sempre. Graças a Deus é essa coisa mais linda do mundo. Eu nunca chorei num episódio e hoje eu vou chorar. Não, é que não tem. Mas não tem que falar deles. Ser mãe, né, é uma bênção. A gente falava, né, sobre isso e os desafios da vida. E é exatamente isso, sabe, Suzana? É incrível porque eu não sei como. Quer dizer, eu sei porque tem alguém lá em cima que olha por nós, que vai ajeitando as coisas. E no final do dia você olha para trás e diz, caramba, deu certo. No final das contas, os meninos estão bem, a gente conseguiu, né? Eu sei que a Eli, né, é muito também uma mulher de muita fé, a gente sabe disso, né, Eli? E eu aprendi, e falo para vocês que eu aprendi depois que eu fui mãe, mas principalmente depois que a vida nos trouxe alguns desafios na maternidade, que fé nem de longe é o que eu falava, verbalizava ou imaginava. É só tu vivendo, né, na pele. Como é que tu encara a fé? Olha, eu também... Fé, eu não tinha fé, assim. Depois que eu me aprofundei mais, né, que hoje eu me batizei na igreja evangélica, meu esposo também, então a gente tá nessa caminhada assim, né, e eu digo assim que tu vê a vida por um outro lado, assim, né, tu acaba tendo mais fé do que você tinha, né, você, eu não sei explicar, mas é bem diferente, assim, do que eu antes e eu agora, Elisandra agora, então, entende? Tu aprende a dar valor a cada coisinha, né? Então... Fé é uma construção, né? Eu aprendi isso, sabe, Eli? Que é de tijolinho em tijolinho. Quando muita gente, não todo mundo, mas quando muita gente te diz que não vai dar, e você ainda assim vai lá e diz, vai dar. No último sábado, nós estávamos num evento e aí eu estava contando um pouquinho da nossa história, né, para essa pessoa. E aí essa pessoa me pediu um feedback sobre quais eram as perspectivas, né, do processo de reabilitação do meu filho. E aí eu disse para ele o que eu sempre faço, olhei nos olhos dele e falei, eu, como mãe, estou te dizendo que sim, ele vai vencer. Se você perguntar para os profissionais que atendem ele, talvez não tenham a mesma convicção que eu tenha. E aí ele me respondeu, eu fico com a sua. E é isso que a gente busca, porque quando temos filhos, né, a gente deposita neles um amor que a gente nem sabia que tinha. Nem que era possível sentir algo tão grandioso assim.
E esse desafio que é conciliar o trabalho, porque afinal de contas, as contas precisam ser pagas, Sim. o pão precisa ser colocado na mesa. E aí eu quero perguntar para vocês também, vocês já se sentiram culpadas? A Suzana até comentou que sim, em relação, né, às vezes a me entregar demais ao trabalho, faltar com eles. E como é isso para vocês, o fato de às vezes eu vivo isso, tá? Eu vivo isso todo dia. Todo dia eu sinto que eu fui menos aqui, podia ter sido mais lá, tanto no trabalho quanto na maternidade, em casa com o marido, com a minha mãe como filha, em todas as áreas, né? Vocês têm essa sensação que mulher se cobra muito, Suzana? Sim. Mulher se cobra muito. Mulher se culpa por qualquer coisinha que fez errado, ou que falou errado, ou que levantou um pouquinho a voz, ou que a mulher está sempre se culpando. E isso, eu acho que ainda é errado. Porque é o que eu falei, a gente sempre faz tentando acertar, né? E a gente tem essa intenção de equilibrar tudo. Elisandra, tem essa sensação de que a gente está sempre tentando equilibrar tudo? E aí a gente fala só do que é para os outros, fora aquilo que é para a gente. Quer dizer, a gente se cuidar. Poxa, vou fazer uma atividade física, vou fazer a minha unha, vou sair com as amigas. E às vezes a gente se coloca em último lugar. Em último lugar. Bem assim. E hoje você consegue conciliar bem essa tua rotina, já com o filho crescido? Como é hoje? Hoje sim, hoje Dá para equilibrar. tira o tempo para malhar, o tempo para salão, para sair com o marido, né? Então eu tenho esperança. Para ir na igreja, para tudo, né? Tu concilia assim. Que legal, né? que legal. Bem. Toda vez que a gente conversa com mulheres aqui, eu busco tirar alguma frase e gosto de anotar, porque são frases, palavras que de alguma forma eu vou levar para casa como um aprendizado, algo a mais, né? E só para complementar, né, a Suzana comentava anteriormente sobre o fato de não estar tão presente com as crianças quando eram pequenas. E olha só, hoje de manhã eu estava nessa... Na verdade, desde ontem, eu estava nesse embate interno, assim, sabe? A gente com a gente mesmo. Será que eu não vou? Será que eu não vou? Meus meninos são pequenos. E a partir do momento que você toma uma decisão, e eu tomei essa decisão, né? Tomei essa decisão de que não, eu realmente quero ficar mais por eles, porque eles vão crescer, o tempo vai passar, e talvez eu vá chegar lá na frente e vá me arrepender. Gente, quando eu tomei essa decisão e eu falei pro meu marido aquilo, um alívio, assim. Peso, né? Eu falei pro meu esposo, eu disse, nossa, eu tô me sentindo, sabe, até mais animada, mais aliviada, porque no dia a dia a mulher carrega muita pressão da culpa, como a gente falava. E vocês me trouxeram 2 aprendizados aqui que eu quero compartilhar, só pra gente fazer um resumo aqui. A gente vai se encaminhando para a nossa reta final do nosso bate-papo. Mas a Suzana falou exatamente isso. A Suzana disse, eu teria aproveitado mais, teria ficado mais. E isso vai para você, mulher que está ouvindo a gente aqui. Se você está em dúvida, fica. É isso, Suzana? É isso. Fica, aproveita, curte. Se você pode. Se você pode, faça isso. Se a dinâmica te permite. Sim, porque logo, logo eles crescem. Logo, logo eles crescem. O tempo passa muito rápido. Passa muito rápido mesmo. E a ele trouxe um outro aprendizado muito legal, ele, que foi quando você disse assim, eu sou grata pela criação do filho que nós temos. Eu sou muito grata pelo filho que nós temos, pela criação que ele tem, como ele está hoje. E aí eu entendo o quanto é importante a gente também agradecer. A gente ser grato pelas coisas que a gente construiu, mas principalmente a gente ser grato pelas pessoas que a gente tem em torno de nós e especialmente dentro da nossa casa. Muito obrigada por compartilhar isso. Obrigada. E aí eu vou pedir agora para a gente encerrar, Eli, para você deixar uma mensagem final, uma última mensagem para essas mulheres aí, ó, que estão
lutando, buscando equilibrar essa balança. O que é que você tem a dizer para elas com base na tua história? Eu digo assim, seja forte e corajosa. Não desista dos seus sonhos, que um dia eles se tornam realidade. E com certeza irá acontecer. Ai, que legal. Suzana. A mãe, ela já é forte, né? A mãe já nasce forte, né? Quando o filho nasce, ela já vira uma fortaleza, né? Então é isso. Não desistam, lutem, né? E continuem aí e sempre da melhor forma possível. Da melhor forma que você conseguir. Sendo grata, vivendo cada momento, curtindo cada momento, né? É isso aí. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. E o tempo passa muito rápido. Passa. É isso. Eu amei. Foi muito legal. Eu amei. Muito obrigada pela participação de vocês. E nós queremos de coração, né, que a gente possa compartilhar mais e mais histórias, porque muitas vezes tem muitas mulheres que pensam, é só comigo. É difícil só comigo, essa situação. Para uma outra mulher. Exato, a minha vida é mais difícil. E teve uma vez que eu encontrei com uma outra mãe num hospital, e que uma pessoa que a gente já conhecia, mas eu nem imaginava que ela tinha uma história também de maternidade e de superação. E aí ela me disse, eu falei, nossa, quando ela me contou, eu falei, gente, eu juro, eu não sabia do teu desafio, da tua história. E ela me disse assim, todas nós mães temos as nossas lutas. Cada uma tem a sua. Cada uma a sua. Mas todas têm. Todas têm. Todas têm. Os desafios, eles são diferentes, em tamanhos, formas e proporção, mas todas temos. E o quanto a gente aprende nisso. Muito obrigada. Obrigada também. A você. E este foi mais um podcast do Viva a Voz Delas, com histórias de verdade. Histórias de quem vive a vida, histórias de pessoas, mulheres, mães, trabalhadoras, guerreiras, que vivem um dia de cada vez para fazer acontecer, cuidando daquilo que a gente mais ama, que é as nossas eternas crianças, né? A nossa carreira profissional e a nós mesmas, a nossa família e a todos que nos cercam. Se este episódio fez fundamento para você, fez sentido para você, por favor, compartilha com outras mulheres, talvez faça sentido para elas, e assim como eu, extraia uma frase de significado que elas possam levar no coração e seguir mais um dia de cabeça erguida para fazer as coisas acontecerem. E até o próximo episódio, Viva a Voz Delas!